Muito boa noite a todos. Muito bom estarmos juntos aqui, mais uma terça-feira. Felizmente, dessa vez com uma mudança de clima, né? Embora muitos não gostem do frio, mas ele era necessário, né? A gente já estava sofrendo muito aí com aquela onda de calor totalmente fora de época e que causou muitos danos em todos os lugares, inclusive aqui, com essa proliferação da dengue, de várias outras doenças, com muito mal-estar, pessoas passando mal, idosos, crianças. O calor extremo está causando muitos efeitos delicados, não só aqui no nosso país, mas no mundo inteiro. Mas vamos lá, como disse há pouco, não estamos aqui por acaso, né? E nem no momento errado. Nós escolhemos vir para cá, então que sejamos elementos úteis no processo de transformação e de mudança. E para darmos início, como sempre, convidamos a todos, aos mentores de cada um, aos mentores do Seara que nos acompanham, para que juntos elevemos uma prece ao nosso Criador, expressando a nossa gratidão pela bênção de podermos estar juntos aqui no dia de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Olá, Irene, boa noite. Boa Olá, noite, Melissa, boa noite. Tudo bem? Tá sem áudio, Mel? Tudo bem? Tá bom, Patrícia chegando aqui. Olá, Patrícia, boa noite. Boa noite. Então tá, já fizemos a nossa oração de abertura e hoje nós vamos iniciar o capítulo 12 do A Luz o Libertará, que tem como tema a lei da correspondência. É importante que cada um aqui se dê conta de que essas leis, elas são complementares umas das outras. Nós já vimos a lei da vibração, a lei da ação e agora a lei da correspondência. Então é importante, quando a gente ficar com alguma dúvida, dar um retorno lá e lermos o que ficou para trás, para não deixarmos isso em branco, tá? Porque, acima de tudo, não adianta a gente apenas ouvir, eventualmente acompanhar a leitura, mas não colocarmos isso em prática na nossa vida, senão não tem fundamento nenhum. E esses conhecimentos são muito importantes e nos ajudam muito a transformar a nossa vida, se nós, além do entendimento, partimos para a prática direta, para a observação disso, tá? Então, com essa abertura, olá, boas, tudo bem, Lúcia? Tudo bem, povo? Só Boa você noite. que está aí toda fresquinha, com roupinha de verão, tá Eu tô morrendo de quentinho aí, né? calor. Estou morrendo de calor. Tô aqui, eu quase ligando o ventilador aqui do lado. Vixe, Maria, não fala isso para Marília nem para Melissa, não, que elas vão entrar em choque com você. É menopausa, fala para elas em correria. É... Não, aqui dentro da tua casa deve estar quentinho também. Bom, Sim. vamos deixar o papo furado de lado e vamos partir para o estudo da lei da correspondência. É contigo, Mel. Vamos lá. Então, página 148, Lei da Correspondência. Muito antes do aparecimento da nova física, alguns artistas e outras pessoas mais espiritualizadas já compreendiam a unidade e a totalidade do universo. William Blake escreveu: para ver o mundo num grão de areia e o céu numa flor silvestre,
Ponha o infinito na palma da mão e a eternidade em 1 hora. Augúrios de inocência. O termo metafísica, o conceito mais amplo da física, simboliza a verdadeira lei da correspondência. Os princípios ou leis da física que explicam o mundo físico, energia, luz, vibração e movimento, têm seus correspondentes no mundo ou universo etéreo. É difícil para nós compreender o significado profundo da lei da correspondência, porque nossa ciência e nosso mundo são baseados na identificação de partes de sistemas ou fenômenos e não numa visão do todo, com suas interconexões e interrelações. Só recentemente percebemos a necessidade de reverter os paradigmas básicos e a visão da metafísica. Willis Harman discute a antiga visão mecanicista do universo como física M1, baseada na crença de que a matéria origina a mente. Essa visão presume que o material básico do universo é a matéria e a energia. A consciência e o cérebro emergem da matéria, e tudo o que sabemos deve se enquadrar na percepção do mundo físico. Depois, passamos a uma visão M2 do mundo, baseada no dualismo articulado na separação feita por Descartes. A ciência trata do mundo físico e a igreja da visão mente-espírito do mundo. Segundo essa visão, o universo é formado por 2 tipos de energia: matéria, energia e mente-espírito. Recentemente, passamos a uma metafísica M3, que reverte a premissa original, dizendo que a mente origina a matéria, pois a energia básica do universo é a consciência. Primeiro vem a consciência universal, que é chamada também de luz líquida dourada, força de Deus, ser um ou unidade básica do universo. Em segundo lugar, vem o grau em que cada um consegue passar a corrente da consciência universal. Cada pessoa é única com a própria humanidade ou essência. É a essência de cada um que determina a consciência, que é a base da mente humana. Expandindo a mente, elevamos a consciência espiritual. À medida que crescemos espiritualmente, nós nos tornamos um com a força de Deus. Essa visão do mundo é sustentada pela ideia de que o mundo é holográfico. Um holograma é uma imagem fotográfica tridimensional que se mostra de várias maneiras diferentes, dependendo da perspectiva. Contida em cada pequena parte do todo está o próprio todo. A visão holográfica do mundo modifica as visões que temos da realidade. Algumas dessas visões, que também explicam a lei da correspondência, foram identificadas por Barbara Brennan, 1987, autora do livro Hands of Light, Mãos de Luz. Alguém já ouviu falar nesse livro? A consciência é a realidade básica. Cada um de nós tem características únicas que constituem a base de nossa essência. Nossa consciência é expressa por nossas intenções ou valores. As percepções que desenvolvemos do mundo à nossa volta são nossa maneira de impor ordem ou regularidade ao mundo. Tendemos a perceber o mundo de maneira consistente com nossas expectativas, crenças
e experiências passadas. Assim, criamos a própria experiência. Tudo está ligado a tudo. Nada no universo existe separadamente ou isoladamente. Tudo que fazemos ou dizemos e tudo em que acreditamos afeta imediatamente tudo o mais. Um comportamento positivo e estimulante afeta não apenas o ambiente à nossa volta, mas também os muitos planos complexos do universo, como já foi discutido sobre a lei da divina unidade. As partes contêm o todo. Cada uma de nossas células tem inteligência e contém o padrão de nossa essência. Os diversos sistemas interagem e constituem nossa totalidade. Da mesma forma, somos parte dos outros e do mundo à nossa volta. Há no universo uma sabedoria e um conhecimento básico que está além da realidade física. Há muitas outras implicações do universo holográfico, mas cada uma delas imprime em nós o grau em que criamos nossa realidade, obrigando-nos, assim, a agir com responsabilidade. À medida que as pessoas forem atingindo essa consciência expandida e assumindo a responsabilidade por si mesmas e pelos outros, a Terra chegará mais perto da quinta dimensão. Tudo isso comprova que nossa visão do mundo está realmente mudando. Não podemos mais nos ver como entidades separadas, desconectadas. Estamos amadurecendo e nos transformando numa espécie preparada para compreender que é parte de um ecossistema finamente sintonizado, em que todas as partes estão ligadas entre si e se afetam mutuamente. A lei da correspondência é a chave. Peraí, que eu perdi aqui. É a chave. Peraí. A lei da correspondência é a chave para compreender essa conexão. Assim, vamos ver o que El Morya tem a dizer sobre esse importante princípio. É com grande prazer que inicio a explicação da lei da correspondência. A lei que ilude muitos iniciados que procuram chegar à unidade, ao ser um. Essa lei, ou o princípio, assim no alto como embaixo, assim embaixo como no alto. É a base para compreender as operações interdimensionais do universo. O aspirante que luta para aumentar seu conhecimento das leis universais deve saber que todos os planos da existência existem simultaneamente e que nessa sincronia tudo está em movimento. Ao examinar a lei da correspondência, é importante compreender que há 3 planos de existência: físico, mental e espiritual. Esses 3 planos constituem a base de operações e governam a convergência de harmonia e energia da alma que deseja trazer o céu à terra. Nesses 3 planos, há muitos níveis interdimensionais, vibrando em frequências diferentes. Mas, por hora, basta focalizar as 3 divisões principais que acabamos de descrever. O termo correspondência, corresponder, implica que nesses planos todas as coisas
sejam elas visíveis ou invisíveis, existem em harmonia ou concordância com o todo. Há apenas unidade. Tudo é um, e é crucial assimilar essa ideia. Assim como as pessoas não podem sair dessa unidade, os outros elementos encontrados nesses planos também não podem. É importante compreender que tudo está verdadeiramente em harmonia entre si. Embora os seres humanos se sintam limitados ao que veem e experimentam, isso não significa que estejam separados do quadro mais amplo ou macrocosmo. Para compreender a lei da correspondência, é importante saber que foram feitos acordos na mente universal, o que garante que tudo esteja em harmonia com a lei divina. Essa mente universal é o campo de força da luz líquida dourada, chamada de força de Deus. Foi para aprender isso que os seres humanos foram criados e colocados na Terra, e também para se tornarem co-criadores com esse campo de força, que é a base para a criação. Se ficarem isolados e não enxergarem essa conexão, os seres humanos sairão da encarnação num estado separado de existência. Se abrirem a mente a esse conhecimento e enxergarem o universo numa luz diferente, compreenderão que cada um é parte desse fantástico campo de força. Então, estarão destinados a avançar no tempo e a se tornar semideuses. Achamos graça no termo deuses no exílio, porque retrata a frustração em que está hoje a humanidade. O mundo físico que se manifesta à nossa volta é tão forte que mantém a maioria em estado de inconsciência. Esse estado mental é semelhante ao do gigante adormecido, que, quando envolto no estado de sono, é quieto e dócil. Desperto o gigante, aparece seu potencial para grandes conquistas. Esses gigantes adormecidos estão destinados a realizar feitos magníficos na sétima idade de ouro. Os que despertarem anunciarão um novo milênio aos filhos da aurora dourada. A lei da correspondência é a lei que mantém coesa a unidade. Como já foi mencionado, seu nome é sinônimo de luz líquida dourada. No campo pulsante da energia sem fim está tudo o que é e tudo o que será. É a goma etérica ou cósmica que mantém tudo unido e junta os planos físicos aos planos mentais e espirituais. Se souber que tudo existe simultaneamente em cada movimento do tempo e espaço, o iniciado terá o poder de afetar qualquer coisa e todas elas a qualquer momento. Mas muitos não atingem esse ponto em suas jornadas porque, 1. Não compreendem essa lei e assim não sabem que poderiam fazê-lo. E 2. A vontade da humanidade é fraca. A mente ligada à mente universal do todo é a chave para a mudança e para a criação. O fortalecimento da mente vem da disciplina e da força de vontade. A força de vontade vem do coração. As pessoas costumam ser absorvidas pelo mundo físico e manifesto, perdendo muito tempo para satisfazer os 5 sentidos. Com a atenção voltada para o exterior, elas esquecem do poder interior. Ao penetrar em si mesmo, o iniciado pode pôr a mente em contato com outros planos e dimensões da realidade. É assim que a alma se liga ao todo. Feita essa conexão, o poder retorna,
e o iniciado desperta para o fato de que todas as realidades dimensionais estão relacionadas. São as almas mais sábias que aprendem a ter acesso a esses outros domínios. O plano físico vibra na frequência vibracional mais baixa, enquanto o plano do espírito vibra na mais alta. Em cada plano, há subplanos de existência, mas não é necessário descrever esse fenômeno aqui, embora seja importante saber de sua existência. Vamos usar o termômetro como exemplo para explicar esses conceitos e mostrar como é fácil visualizar o funcionamento da lei de correspondência. O termômetro registra leituras numéricas que vão de um ponto mais baixo a um ponto mais alto. Ele tem marcas que indicam divisões absolutas, separando um ponto do outro, o mais quente do mais frio. Mas sabemos que todas as medidas estão contidas dentro dele, e cada divisão tem a própria medida ou vibração diferente de todas as outras. As várias vibrações contidas no todo existem simultaneamente como as variações do termômetro. Por ora, basta considerar as variações que vão do plano físico ao espiritual. A diferença entre o termômetro e a mente universal é que há bilhões de variações na mente universal, enquanto o termômetro tem alcance limitado. Mas qualquer mudança afeta a leitura do termômetro. Com respeito à lei da correspondência, o importante é que todas as leis existem nessa correspondência. Assim, tudo está contido nela. Cada plano da existência afeta e é afetado por todos os outros planos. Tudo ocorre simultaneamente. Assim, as mudanças num plano da existência afetam também os outros planos. Isso inclui pensamentos, palavras, emoções e ações. Os domínios celestiais e os reinos angélico, dévico e elemental estão interligados com as decisões que os seres humanos tomam na Terra. Não há como escapar disso. Todos são um e todos correspondem entre si. Isso se aplica também às decisões da humanidade, que afetam as outras pessoas e o mundo. Quando o aspirante começa a compreender essa verdade, o mundo assume um novo significado. Com esse conhecimento, o poder interior da mente e do coração começa a crescer. Essa é a beleza deste ensinamento. Este conhecimento é destinado a transformar o mundo quando os iniciados de todos os lugares se erguerem e começarem a elevar as suas frequências individuais de luz pelo poder das jornadas interiores e da mente. Como a luz é a frequência vibracional mais alta conhecida pela humanidade, é razoável concluir que o espírito é luz. Como o espírito é o criador com poder de manifestação, aprendam a iluminar a mente e o coração com a luz da força de Deus, meus caros. Trabalhem nesse estado mental para aumentar sua compreensão da lei de correspondência. Tornem-se o que já são. Tornem-se um com seu destino. Eu, Elmoria, trabalho com qualquer iniciado que chamar meu nome na luz do mais radiante. Vou dirigir a atenção da alma para que descubra a trilha correspondente que vai iluminar seu mundo. Pedi e vos será dado. O momento é agora. Saiam do exílio e construam o céu na terra. Adonai, na luz do mais alto, eu sou Elmoria. Resumo. Nossa experiência tridimensional focaliza geralmente
a análise de partes discretas de muitos sistemas à nossa volta. Só recentemente tomamos consciência dos vários sistemas que existem, de sua inter-relação e da prevalência dos padrões e da ordem no interior do caos aparente. A lei da correspondência nos ajuda a ver a unidade e a totalidade do universo e a compreender que tudo é interligado. Seguem-se algumas chaves para compreender essa lei. A mente faz surgir a matéria. Há 3 planos de existência: físico, mental e espiritual. Quando a unidade, o ser um, está presente, os 3 planos estão em harmonia e concordância. A mente universal é a luz líquida dourada, chamada de força de Deus. Os seres humanos são parte desse fantástico campo de força e são criados para se tornar co-criadores neste campo de força. A lei da correspondência mantém a unidade coesa. É a goma cósmica que liga os planos físico, mental e espiritual. Todas as leis existem nessa inter-relação ou correspondência. As mudanças num plano afetam todos os outros planos. Bom, você vai fazer algum comentário, meu? É um texto profundo, né? Gente, eu acredito que para a maioria de nós, assim como para mim, a primeira vez que li esse livro, que estudamos juntos lá no Lar Celeste, é muita teoria, né? E uma linguagem bastante rebuscada e um pouco diferenciada da literatura espírita a qual estamos habituados, não apenas a obra de Kardec, que obviamente tem uma outra linguagem por ser de 160 anos passados, mas mesmo as obras mais recentes, elas têm uma abordagem, uma linguagem não muito alinhadas com o que a gente está lendo e se habituando aqui. O ponto que eu acho mais importante, independente da nossa capacidade de entendimento intelectual do que contém o material do livro, é entendermos o conceito. Começamos lá atrás com o conceito básico de que somos todos seres de energia e que utilizamos corpos físicos que são energia condensada. Estamos imersos num mar de energia que envolve todo o cosmos e que nos coloca em sintonia, não apenas uns com os outros da nossa espécie, mas com tudo o que existe no universo, não apenas no nosso planeta. Entendemos que essa correlação da energia, ela segue leis universais. Leis essas que são muito conhecidas em tradições antigas, mas que muito pouco delas chegam até nós nos tempos modernos. Embora o avanço da ciência e da tecnologia vem cada vez mais comprovando a veracidade e a precisão dessas leis. Em especial, o advento da física quântica, que tem permitido que experiências se repliquem e se repitam, comprovando que o pensamento
a consciência de um ser humano tem um poder de interferir nas moléculas que compõem o plano material no qual ele está focando. Isso a gente já começou a aprender lá atrás, há décadas atrás, com aquele filme O Segredo. Alguém se lembra dele, não? Alguns devem ter assistido. Ele é bem antigo, ele tem mais ou menos uns 20 anos. E, para usar a expressão de hoje, viralizou, embora na época a internet ainda não fosse tão ampla como é hoje. Mas que envolve exatamente esse conhecimento de que, quando nós passamos a observar atentamente um fato, uma ocorrência qualquer no plano material, alguma coisa, ou alguma pessoa, ou a eventos exteriores, a energia que nós projetamos com o nosso pensamento, essa energia gerada pela nossa consciência, ela interfere no desenrolar daquilo que está ocorrendo ou no âmago daquilo que estamos observando. Do ponto de vista da ciência, o que ficou mais do que comprovado é a teoria das formas da fenda múltipla. Uma partícula de energia projetada sob uma superfície onde haja mais de uma fenda, ela passa simultaneamente a mesma partícula por uma e por outra, e não por uma ou outra, elas sem se dividir. E ela tem a propriedade de ser onda ou feixe. Aí é um pouco mais complexo de explicar, mas nós transformamos conscientemente as moléculas de qualquer corpo material. Bom, e Kelko, o que eu faço com isso? Eu vou pegar, transformar água em vinho? Um vinhozinho agora à noite ia bem. Não chegamos a esse ponto ainda do desenvolvimento da nossa mente. Supostamente Jesus teria feito isso nas bodas de Canaã, né? Mas não vamos entrar nessa seara. O que nós temos que entender, e isso é de extrema importância para a nossa vida hoje, agora, no corpo que estamos usando. Não importa que estejamos aí com 20, 30 aninhos, ou com 70, 80 aninhos de vida desse corpo, nós continuamos interagindo hoje, agora, no plano material. E estamos vivenciando experiências na nossa vida cotidiana, a nossa casa, o nosso trabalho, as circunstâncias materiais que envolvem a nossa existência, o que estamos fazendo profissionalmente, o que estamos gerando recursos para a nossa vida, o que estamos projetando para os próximos anos da nossa existência. Tudo isso nós estamos criando agora, aqui, independente do que já criamos no passado e que representa a nossa vida atual. O ponto é que nós podemos transformar o agora e programar ou projetar um futuro diferente com o uso alinhado da consciência, do sentimento que brota do nosso chakra cardíaco e com a ação. É claro que não adianta a gente simplesmente ficar pensando Om Mani Padme Hum, eu quero que essa água se torne vinho, eu quero ganhar 100 mil reais a semana que vem e ficarmos esperando que isso se concretize. Não. É necessária a ação. Nós temos que usar a nossa inteligência para buscarmos as alternativas, as pessoas, os lugares,
onde iremos desenvolver e aplicar esses conceitos. Isso depende de uma ação concreta. Depende das nossas palavras, porque as palavras também são fontes de energia. Quando nós conseguimos, e essa é a base da lei da correspondência, quando nós conseguimos alinhar o pensamento, o sentimento com a ação, pum, a gente concretiza isso na matéria. Com maior ou menor velocidade, dependendo da intensidade da energia. Mas primeiro a gente tem que ter um alvo, um objetivo, uma meta, uma direção. Senão a gente não vai para lugar nenhum. Todo mundo aqui, em maior ou maior medida, conhece o aplicativo de transporte chamado Uber. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente aciona o dispositivo? É uma pergunta, pode responder. Vale um picolé para quem responder primeiro. Pode escolher o sabor. A gente coloca o destino. Aham, a Marina ganhou um picolé. Eu Chegou não ganhei atrasada, nada. Lu. Ah, parabéns. Obrigada, tchau. É óbvio, a gente tem que dizer para onde quer ir. Senão a gente não sai do lugar, nem vai completar o processo. Isso vale para tudo da nossa vida. Se a gente não tem uma direção, e isso tem que ser claro, concreto, consciente na nossa vida. O que eu quero da minha vida? O que eu pretendo daqui até o final do mês, que faltam 3 dias, até o final desse ano, até o final dessa década, até o final desse século. Para onde eu quero ir? De que forma? Eu vou a pé, ou eu vou de Uber, ou vou comprar um carro novo? Ou vou comprar uma bicicleta? Eu quero conhecer outros países, ou eu estou satisfeito de conhecer o interior de São Paulo, onde eu moro? Eu quero morar na praia, ou eu estou bem aqui onde eu estou? Eu quero continuar na minha profissão atual, ou eu pretendo fazer alguma coisa diferente? Se for alguma coisa diferente, o quê? Quando? De que forma? Com que pessoas? A gente tem que ter planos, tem que ter objetivos, tem que botar a nossa mente para trabalhar, sair da nossa zona de conforto, de ficar olhando o que está acontecendo no mundo ao nosso redor, e nos deixando influenciar por todo esse conjunto de imagens, de acontecimentos que nos impactam emocionalmente. E, tá bom, então eu vou fazer um Pix lá para ajudar os desabrigados do Sul. E não enxergar que aqui do outro lado da rua, ou no teu caminho diário, tem pessoas ali que estão sofrendo tanto ou mais que aqueles que estão desabrigados, porque não tem, às vezes, um agasalho, porque não tem um pãozinho para comer naquele momento. E a gente passa com a maior indiferença. E, no entanto, nos sentimos os bambambãs porque mandamos um Pix ou mandamos algumas roupas usadas para serem distribuídas para os carentes. E aqueles que fazem parte da nossa família, que a gente não vê há sei lá quanto tempo, e nem dá bola, nem passa uma mensagem para saber como é que eles estão. Quando nos lembramos, pela última vez, daquela tia insuportável, daquele primo chato, que estraga toda e qualquer festa, e procuramos lembrar, e, poxa vida, essa pessoa sempre foi assim, sempre causou esse tipo de reação em mim. Por quê? Será que ele não tem uma doença mental grave ou uma profunda carência de afetividade, porque nunca ninguém olhou para ele como um ser humano? O que eu posso fazer a respeito disso? Ou
o que eu penso a respeito de mim mesmo? Qual é o conceito que eu faço sobre eu? O que eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou para mim? Quem eu sou para meu filho? Para minha filha? São duas visões diferentes. Eu tenho 4 filhos. Para cada um deles, eu sou uma pessoa diferente. A gente já parou para pensar nisso em algum momento? Porque isso, essa autodefinição, esse autoconhecimento e a conscientização do que e quando nós queremos transformar a nossa vida, é que vão permitir que a gente crie essa energia, concentre essa energia, alinhe com o nosso sentimento, a nossa emoção mais profunda. Emoção não, sentimento, que é diferente. Emoção é aquilo que é de momento, dura alguns segundos ou algumas horas. Sentimento não, é muito mais profundo e vai além. Quando nós alinhamos e amplificamos essa energia e entramos em ação, em busca ou em direção àquele rumo, aí sim estaremos sendo co-criadores com o divino, porque podemos acessar essa fonte de energia que nos permite transformar o mundo ao nosso redor e transformarmos a nós mesmos, em primeiro lugar. Sem transformação interior, a gente não transforma nada fora. Porque os objetivos, sucesso, êxito, o nome qualquer queiramos dar, é aquilo que a gente atrai a partir daquilo que nós nos tornamos. Se não houver modificação interior, a gente não atinge objetivo nenhum. A gente fica rolando pela vida, esperando as coisas acontecerem. Que foi o que eu fiz a minha vida inteira. Eu nunca parei para pensar nisso. Eu nunca tive propósitos, metas, objetivos, autoavaliações. Estou fazendo isso agora. Cada um de nós está aqui estudando tudo isso, não por acaso. Nós temos, sim, muita coisa a ser feita e, de alguma forma, estamos aqui colaborando uns com os outros nessa troca de energia para nos ajudarmos mutuamente, porque está ali, somos todos um. Essa egrégora de energia formada por nós, a partir desses encontros semanais de estudo, tem que ter um significado maior. Senão, pô, gente, vamos fazer outra coisa, vamos assistir um filme, uma novela, tomar um chopinho lá na esquina, fazer um sopão, está frio, tomar um vinho. Para que ficar 1h30 por semana aqui, perdendo tempo? Se não tiver um objetivo, uma finalidade, algo que venha acrescentar realmente coisas importantes às nossas vidas. Desculpem se eu estou sendo duro, principalmente vocês que me conhecem há menos tempo, sabem que eu não tenho meias palavras. Eu não tenho, obviamente, a intenção de ser ofensivo ou mal educado. Mas eu estou cutucando a mim mesmo em público e convidando a cada um a fazer o mesmo, para justificar e dar sentido não apenas a esses 90 minutos semanais, mas às nossas vidas, ao que podemos fazer delas e como podemos, transformando a nós mesmos, contribuirmos com a transformação do mundo. A gente não pede isso, sei lá quantas vezes por semana, quando fazemos a prece das fraternidades, para Jesus, para o nosso mentor e guia, para os auxiliares de Jesus, para o nosso Pai Criador, que nos ajudem a colaborar com as forças do bem para transformar o mundo. Quem são as forças do bem, senão nós mesmos, se assim o quisermos? Então, a primeira coisa, vamos nos alinhar com as forças do bem, nos transformando para que a gente possa ser útil.
Tem alguém dormindo ainda, não? Ou acordou todo mundo? Então tá. Então, olha, encerramos aqui 20h46. Alguém quer fazer algum comentário antes de partirmos para o próximo bloco? Por favor, temos tempo ainda. Oi, Zé. Olá, Van, boa noite. Tudo bem? Oi, gente. Saudade de vocês. Você me fez lembrar de uma coisa aqui, Zé. Eu acho que além dessa questão do autoconhecimento, é também o como a gente quer que as pessoas enxerguem, né? Você falou dos filhos. Um dia eu tive uma conversa com as minhas filhas e aí elas falaram assim: não, mãe, você para mim é assim, heroína. Você não tem dor, não chora, não sente, né? Assim, como se eu fosse a Mulher Maravilha, né? Tivesse bem o tempo todo. E aí eu falei, não, né? Eu também tenho medo, eu também tenho frio, eu também tenho tristeza, felicidade, angústia. Então, eu também acho que é importante esse processo, né? De você se autoconhecer e também se permitir que as pessoas te enxerguem também, né? A gente também tem fraquezas, isso também é importante, Principalmente né? filhos e filhas, porque Sim, essa errônea projeção de imagem é o que leva a gravíssimos problemas familiares no futuro. Porque em algum momento ela vai se decepcionar, como todos nós nos decepcionamos como os nossos pais. E ao fazermos isso, passamos a criticar, censurar o comportamento deles e fez-se a festa. Repetimos tudo igual. sim, Aquilo que criticamos nos outros, principalmente nos nossos pais, nós replicamos na nossa existência, sem nos darmos conta. Por conta de não termos sido, naquela época, capazes de entender. Eu li uma frase num livro aqui que eu vou fazer questão de repetir para vocês. É um livro que não tem nada a ver, chama A Sombra do Vento. Ela tá facinho aqui, peraí. Um pouquinho de paciência só. Puxa vida, eu devia ter anotado. É uma frase, assim, lapidar e dolorosa, mas que tem tudo a ver com isso que estamos falando agora. Desculpem, eu não vou achar ela tão fácil quanto eu imaginei, não. Tava. Depois eu procuro e coloco no texto. Então, gente, é isso. É a gente usar o conhecimento em nosso próprio benefício para que a gente se torne útil ao mundo, às pessoas ao nosso redor, para a tua filha, Vanessa, para os teus netos, Marina, para a tua esposa, para o teu marido, para os teus irmãos, para as pessoas com quem você trabalha, para o mundo no qual nós vivemos. Senão, não faz sentido. Ok? Vamos pular para o próximo link, então? Vou fechar aqui essa sala e abrir a próxima. Aproveitei para conectar o celular aqui, que estava quase acabando a bateria já. Ia me deixar falando sozinho.
faltando meia dúzia ainda. Ok. Só mais 3. Faltam 2. Ok, agora estamos todos aqui. Bom, vamos lá, gente. Tadadã. Alguém caiu aí. Pronto, já voltou. Nós vamos então para o encontro com o Pai João, no capítulo 6º. Muito, muito, muito interessante e esclarecedor para todos nós esse capítulo, como todos, né? Planejamento do casamento no mundo espiritual. Nós vamos ter aqui um aprendizado fantástico e possibilidade de refletir muito sobre o assunto. O texto de apoio é do Livro dos Espíritos, questão 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que, entre os encarnados, frequentemente, só de um lado a afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Quem eu amo não me ama, quem me ama eu não amo, e por aí vai. Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material? Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela, é que poderá apreciá-la. Tanto assim que, em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera é a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. A gente poderia citar aqui uma dúzia de filmes, personagens de livros, de novelas, de pessoas da nossa família, quem sabe de nós mesmos, que se enquadram em algum ponto dessas definições, né? Só isso já dá pano para uma observação muito profunda das nossas relações afetivas. Mas vamos lá, vamos voltar para a história da Sabrina aqui. Terminada a sessão de terapia, Humberto acompanhou a filha, Humberto desencarnado, né? A doutora Sandra continuou os atendimentos
e Carminha acompanhou-me na realização de outras iniciativas em bairro Nobre de Belo Horizonte. No caminho, a enfermeira dedicada, que não perdia o costume de fazer perguntas educativas, me abordou. Fico aqui pensando, pai João, como será o futuro dessa moça? O senhor sabe exatamente sobre o que Humberto inspirou a doutora Sandra? Sei sim, Carminha. Sabrina tem uma tarefa definida em seu projeto reencarnatório. Qual tarefa? Posso saber? Médium saneadora. Lembram que já deu uma descrição lá atrás de médium saneadora, né? Que é o caso do Demétrios, que inclusive está atendendo aqui. Pai João, o senhor me perdoe por fazer tantas perguntas a respeito dos princípios do mundo espiritual. Como já lhe disse várias vezes, tem hora que nem eu acredito que esteja morta. Um devaneio de alguns segundos e lá estou eu achando que ainda estou viva do lado de lá. Você não está morta, Carminha. Ah, o senhor entendeu. Morta ou desencarnada, para mim é a mesma coisa. O certo é que ainda penso como se estivesse no mundo físico. E sendo assim, meu pensamento é mais para o catolicismo do que para o espiritismo, ou coisas do gênero. Portanto, queria saber o seguinte: para ser médium saneadora, precisa de planejamento? Para tarefas tão definidas, como no caso de Sabrina, é necessário que haja um planejamento, sim. E se não houvesse uma tarefa tão definida? Ela poderia ter essa característica mediúnica, mas estaria livre do compromisso consciencial de ser médium. Olha a diferença. A pessoa pode ter as características biológicas, psíquicas adequadas para exercer um tipo específico de mediunidade, mas não ter o comprometimento com essa missão. E aí é uma questão de escolha pessoal, desde que não conflite com outra eventual missão que ela escolheu para a encarnação presente. Então, os médiuns como Demétrios e Assunção têm planejamento nesse sentido? Assunção é aquela que recebe vovó Catarina, né? Sim, ambos têm compromissos bem específicos com tarefas no campo da saúde. No caso de Sabrina, o seu pai cuidou dos caminhos da filha, encaminhando-a desde cedo para as abençoadas atividades educativas da evangelização de crianças no centro espírita. Com o tempo, já na juventude, ela tomou outros caminhos, mas jamais esqueceu os ensinamentos que recebeu e ouvia, pela sua sensibilidade, os chamados que repercutiam em seu íntimo. Agora, está retomando sua programação espiritual e sente, nas profundezas da alma, que tem algo a realizar para o bem de si mesma e de sua vida social. É exatamente esse apelo na alma que lhe causa tanto temor e desconforto. Inconscientemente, ela teme se afastar daquilo que planejou e transfere esse temor para tudo o que a ocupa, acreditando que todas essas obrigações poderão desviá-la de suas metas. Você vê, uma coisa inconsciente. Ela não tem a noção clara disso, mas ela tem a intuição. E, no entanto, ela sabe que ela saiu desse rumo e, para voltar, ela vai ter que deixar o caminho que ela escolheu e que não se alinha com a sua tarefa de vida. Que sutil essa transferência. Muito sutil. Essa é a razão de Humberto redobrar seus esforços para encaminhá-la às atividades mediúnicas. E, pelo visto, vai conseguir, né? Demorou, mas parece que está chegando esse momento glorioso. Que alegria para esse pai. Ele merece. Já passou muitos apertos com Sabrina. Imagino
Tive irmãs mais jovens que deram muito trabalho a meus pais. Você compreendeu sobre o planejamento reencarnatório da médium? Compreendi, sim. E o senhor já sabe como funciona a minha cabeça. Você tem mais perguntas, não é? Brinquei com Carminha enquanto nos dirigíamos para a próxima tarefa. Tenho muitas perguntas que gostaria de fazer. Então faça. Essa coisa de planejar a reencarnação também aconteceu em relação ao casamento de Sabrina com esse marido sem juízo? Não, minha filha. Os casamentos fazem parte da grande maioria dos planejamentos reencarnatórios. Porém, são poucos os que conseguem se manter na direção do que foi programado. Olha que interessante isso. O casamento de Sabrina é considerado aqui no mundo espiritual como acidental. Isso é, foi ocasional, fruto de interesses passageiros, por não estava planejado antes do renascimento. Quer dizer que ela está de bobeira, como falam os jovens, gastando tempo à toa? Não é bem assim. Embora não tenha sido planejado, ninguém se vincula a outra pessoa sem motivo justo. Quando é feito o planejamento reencarnatório, são levados em consideração as necessidades e também os interesses do reencarnante. Em casos como o de Sabrina, prevalecem os interesses que conduzem, quase sempre, às necessidades de aprendizado das pessoas. Ela e o marido se uniram por afinidade de interesses, como sexo, beleza física, vida social e outros gostos pessoais que, com o tempo, fazem surgir as necessidades reais que os levaram a se unir, como egoísmo, carência, medo e solidão. Sabrina não é vítima de um marido sem juízo. Antes de casar, ela já sabia sobre as peripécias do marido, que na verdade é uma criança grande. Um homem muito mais doente do que sem juízo. A união que aconteceu por interesses está agora em um estágio em que só o que sobrou são as necessidades de ambos, que sempre existiram. Cada qual deverá responder e resolver por si mesmo aquilo que lhe compete no reino da alma individual. Quer dizer que o casamento, mesmo sendo acidental, tem uma razão de ser? Mesmo o que não está planejado tem um motivo para acontecer. Não existe acaso. Há leis vibratórias de sintonia, de necessidades morais, emocionais e psicológicas que foram forças ativas na união dos dois. E o senhor tem uma noção do futuro desse casamento? Pelo que você pôde perceber na sessão de terapia, a doutora Sandra está trabalhando com foco no erguimento da estima pessoal da moça. Ela tem respondido muito bem à iniciativa e está se reorganizando emocionalmente. Caso o marido não faça o mesmo, as chances de separação são grandes. O tempo dirá. Então ela está se modificando, está buscando ajuda, está se transformando, reorganizando a sua estrutura psicológica e emocional. Se o marido não faz o mesmo, vai dar ruim, é óbvio. Ela está a caminho de encerrar um ciclo de experiências e aprendizados que colocará o relacionamento deles em novo estágio. Não há dúvidas sobre isso, mesmo porque muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. Quer dizer que o fato de ser um casamento acidental ainda assim pode dar certo? O fato de ser acidental não quer dizer que seja um acidente,
que fatalmente não vai dar certo. Pode vir a ser um excelente casamento. Não é o planejamento que garante o sucesso ou a infelicidade de uma união, e sim a postura dos cônjuges. Então não tem nada pré-determinado, está escrito nas estrelas, tem que ser assim. Não é por aí. Nós temos o poder, como já falamos no estudo anterior, de transformarmos a realidade das nossas vidas se nos transformarmos primeiro, em qualquer campo, inclusive dos relacionamentos, da afetividade. E posso saber se Sabrina tem um planejamento com outra pessoa? Tem sim. E essa pessoa está esperando que ela resolva a vida dela? Não. Nesse momento ele está namorando a caminho de um noivado. Ou seja, aquela com quem ela tinha um planejamento prévio e que não se consumou, o cara está namorando, está noivando de outra pessoa. E pode ser que ele não chegue a se casar? Sim, há essa possibilidade. Nada disso, porém, impede que a união entre eles se realize ainda nessa mesma reencarnação. Pode acontecer. Se o homem que está ficando noivo vier a se casar e tudo der certo, Sabrina ficará sozinha? Fica sem a pessoa que estava em seu planejamento, mas não ficará sozinha obrigatoriamente. Ela tem o direito de refazer sua vida afetiva a qualquer momento. Mas e se o homem com o qual ela está casada hoje fosse o do planejamento reencarnatório de Sabrina? Como se chamaria esse casamento? Eles teriam, então, um casamento provacional. Esse é o tipo de casamento da maioria das pessoas na Terra. Caso tivesse um casamento provacional em sua programação, ela teria que sofrer com um marido alcoólatra e perturbado? Não. Estaria planejado que ela teria muito o que aprender sobre o medo e a coragem na superação de obstáculos em clima de penúria material e outras grandes e essenciais lições. O casamento provacional é um plano de vivências para a realização de um aprendizado. Isso é muito diferente do conceito popular de karma, que se espalhou na cultura ocidental, no qual uma pessoa reencarna ao lado de outra para pagar dívidas por meio do sofrimento. O planejamento reencarnatório prevê as condições ideais para o aprendizado que o espírito necessita realizar. O karma é o que a pessoa precisa aprender. Olha, vou repetir essa frase. O planejamento reencarnatório prevê as condições ideais para o aprendizado que o espírito necessita realizar. O karma é o que a pessoa precisa aprender. Ninguém tem karma com o outro. Essa noção popularizada de que temos de fazer um resgate espiritual com outra pessoa é uma interpretação que merece reavaliação. Temos compromisso kármico com a nossa libertação pessoal e podemos, sim, necessitar e desejar auxiliar as pessoas que, de alguma forma, sofreram por decisões e atitudes de nossa parte. O planejamento é feito considerando esse reencontro, mas não é a dor ou o sofrimento ao lado dessa pessoa que faz com que o karma da pessoa possa se cumprir. O que faz a roda kármica girar é o que se aprende com os sofrimentos e desafios da vida, na aquisição sublime do amor. Esse conceito de pagar dívidas é muito insensato. É como se você tivesse que suportar toda a desonestidade, crueldade ou insanidade de alguém como um efeito do que você fez em outra vida. Seria algo muito improdutivo e rígido.
E o planejamento das reencarnações não comporta essa inflexibilidade. Ninguém planeja sofrer. Planejamos a felicidade e a libertação da consciência. O sofrimento decorre da ausência de habilidades e recursos ainda não adquiridos por nós em nossos relacionamentos e da nossa falta de cuidados para conviver. A dor, nessa perspectiva, se torna impulsionadora. Sofrer por sofrer, sem buscar uma reação positiva para sair do sofrimento, é doença e não planejamento. A forma limitada de pensar que, se não evoluirmos pelo amor, o faremos pela dor, também solicita um melhor exame. Entre um e outro, há um ponto de equilíbrio, um estágio intermediário. Percebe quantos conceitos ele está abordando aqui de uma forma mais ampla e exigindo reflexão da nossa parte? Tudo é relativo. A gente não pode tomar esses conceitos como absolutos. Por exemplo, ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. Ou isso é um karma pelo qual eu tenho que passar. Ou essa pessoa é um karma na minha vida. Não é bem assim. Mesmo aquilo que eventualmente está programado por conta de atos passados, pode ser profundamente transformado se nós mudamos, nos transformamos, ainda seguindo o exemplo da lei das correspondências, podemos nos transformar e anular aquele karma, pura e simplesmente. Lembrando Jesus, o amor cobre a multidão dos vossos pecados. Entre a dor e o amor, há o que aprendemos, a nossa experiência adquirida. Há uma bagagem capaz de nos ajudar a superar e nos libertar da dor, que nem sempre nos levará imediatamente ao amor, mas nos conduzirá ao respeito, ao perdão, ao esforço, à renúncia, aos cuidados na arte de viver e conviver. E ainda há várias formas de levar uma vida com responsabilidade, avançando e evoluindo sempre para um dia sentir o amor em nossas relações. Existem algumas provas que o espírito escolhe antes de nascer que são chamadas compulsórias. São aquelas que não serão mudadas ao longo de uma mesma reencarnação. Por exemplo, uma deficiência física irreversível ou uma morte trágica. Essas provas compulsórias, que funcionam como sanções reeducativas e depuradoras, são classificadas no Espiritismo como expiações. A expiação, circunstancialmente, pode também atingir esse caráter de aprendizado e ser chamada de karma, mas, a rigor, é uma limitação imposta com fins de colocar freio e impedir maiores quedas. No entanto, aquelas provas escolhidas pelo espírito com fins de aprendizado podem ser alteradas ou mesmo suprimidas, dependendo de como o espírito realiza seu aprendizado. Caso venha a fugir de suas provas e agravar sua vida com escolhas mais infelizes ainda, ele poderá construir uma expiação para o futuro, que visa colocar um limite, um freio, naquela conduta infeliz e repetitiva na sua caminhada evolutiva. A expiação é, portanto, uma pena, uma sanção, enquanto a prova é um aprendizado. Culturalmente, nos meios espiritualistas, inclusive a comunidade espírita, utiliza-se a palavra karma para designar aquilo que a pessoa obrigatoriamente tem que passar, como se isso fosse irreversível. Porém, o karma pode ser alterado de acordo com as ações do encarnado.
esses temas costuram-se e misturam-se. Qualquer divisão didática só é válida para ajudar a pensar, embora possam existir múltiplas formas de examinar esses temas de conformidade com cada caso. Ou seja, cada caso é único, não existem regras gerais. Como lhe disse, querido Pai João, sou mesmo um analfabeta nos assuntos espirituais. Imagino o que passou em minha mente pequena. Eu sei, Carminha. Sabe mesmo? Sei sim. O que você quer saber é muito genuíno e necessário. Pode perguntar. Suponhamos que Sabrina necessitasse de um casamento provacional. O que levaria uma pessoa a escolher vir ao lado de um marido que, como o senhor falou, é doente e ainda ter que passar por tantas lutas? Será que ela, antes de reencarnar, sabia com certeza que se escolhesse um homem assim, iria passar exatamente pelo que está passando? Minha filha, são raríssimas. Olha, outro parágrafo importantíssimo aqui. São raríssimas as pessoas que participam ativamente do seu próprio projeto reencarnatório. É necessário ter muito merecimento e preparo. Lembremos do que os espíritos amigos já nos trouxeram. Como pode o espírito que, em sua origem, é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus, isso é Livro dos Espíritos, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que, muitas vezes, lhe acontece extraviar-se, tomando um mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar de a queda do homem. Questão 262 do Livro dos Espíritos. Quando os guias de luz usam a expressão Deus lhe supre a experiência, referia-se aos tutores e avalistas de reencarnações. E nem sempre, pelo bem do próprio reencarnante, ele toma conhecimento prévio do que foi organizado em seu projeto reencarnatório. Que interessante saber que temos representantes de Deus que cuidam de nós, inclusive nesse ponto, é muito bom. Todavia, acho que iria preferir saber de tudo antes de renascer no corpo físico. Chega a ser perigoso saber disso antes de voltar, Carminha. Pense em sua história. Você mesma deve ter sofrido muito com a solidão afetiva ao ficar solteira, não sofreu? Essa experiência dói até hoje, Pai João. Já pensou se, antes de renascer, se você fosse participar de seu projeto de renascimento e soubesse disso, antes mesmo de voltar? Como acha que se sentiria? Até hoje você não conseguiu superar todas as suas dores. Passou uma existência sem união afetiva que pudesse lhe compensar os sonhos de amor. Certamente, seria infinitamente mais doloroso saber antecipadamente como retornaria à vida física. Como lhe disse, poucos estão nessas condições de preparo e merecimento. Então a gente lê nos romances espíritas, muitas vezes, essa visão assim romanceada de que o espírito projeta e participa ativamente no seu planejamento reencarnatório. Isso é muito raro. A gente vê, por exemplo, em Nosso Lar, o caso da mãe do Silas, esqueci o nome dela agora, que depois de muitos anos, de uma evolução muito profunda, de um trabalho intenso na comunidade Nosso Lar, adquiriu
o mérito de poder, sim, fazer escolhas em relação à sua reencarnação. Porém, isso é um caso excepcional. Não é a regra. E se eu tiver acesso ao meu projeto, poderei saber quem avalizou meu retorno ao corpo físico? Claro que sim. Pai João, acho que estou entendendo melhor o que aconteceu comigo e por que de eu não ter me casado, expressou seriamente a enfermeira. E o que se passa em sua mente fértil, Carminha? O senhor não prefere ler novamente o que está em meus pensamentos? Melhor não, minha filha. Expresse sua angústia. Acho que dá para a gente terminar essa parte aqui, mas não o capítulo todo, tá? Vamos deixar um pedaço desse capítulo para a semana que vem. Então vamos concluir esse episódio de hoje sem cenas dos próximos capítulos. É uma angústia mesmo. Vou criar uma suposição. Não tive um casamento em meu planejamento, nem me precipitei em uma relação acidental. Se isso for como estou dizendo, qual seria meu planejamento? Existem também planejamentos para solteirões. Mesmo? Há programações para ficar solteiro uma vida inteira? Exatamente. Alguns podem organizar esse tipo de vida dependendo de várias necessidades de aprendizado, mas tem um item delicado nesse assunto. Falei, instigando a curiosidade insaciável de Carminha. Que item? Existem também os solteirões acidentais, aqueles que não se casam porque impedem o avanço de qualquer tipo de união por ter um temperamento difícil ou por opção de vida. Nesses casos, esses solteirões têm um casamento planejado e terminam solteiros? Você aprende rápido, hein? Meu Deus, acho que pode ser o meu caso. Tive alguns relacionamentos, mas ninguém me suportava, Pai João. Fui trabalhar de enfermeira e no mundo físico e foi onde me dei melhor. Todos os colegas e pacientes eram meus parceiros. Buscava de ser a esposa de vários deles. Casamentos de brincadeirinha. Teve até mesmo pacientes que, de tanto brincar, a coisa acabou ficando séria e pulei fora. Tudo tem sua hora. Bom, vamos interromper por aqui. Ainda faltam 2, 4, 5, 6 páginas para terminar esse episódio. E eu acho que é bem interessante a gente ir com calma para não fazer uma leitura apressada e perder conteúdo, né? Então agora, crianças, palavra com vocês. Eu acho que tem muito a se comentar também sobre esse encontro com o Pai João, né? Por favor, manifestem-se. Não precisam expor detalhes de suas vidas pessoais, mas aquilo que interpretam, que entendem sobre isso. Na verdade, só faz refletir, né, Zé? Refletir sobre os Mas a gente reflete relacionamentos, sobre a melhor quando expressa. vida. Repete, Sandra, por favor. Eu disse que me faz refletir, tanto sobre o relacionamento, como sobre a vida, né? Sobre nossas escolhas. Será que nossas escolhas está de acordo com o que foi combinado? Será que nós que mudamos os planos? Então, faz refletir essa leitura. E isso leva às perguntas que eu citei no final da leitura do livro anterior. Entendermos... Estava sem áudio, Zé. Oi? Desculpa. Isso nos leva também ao que eu disse no término da leitura do livro anterior. Descobrirmos melhor sobre nós mesmos. Sim, exatamente. Quem nós somos e para onde estamos indo. Sim, é uma reflexão boa, né, sobre a nossa vida, sobre nós mesmos, exatamente.
Valeu, obrigado, Sandra. Imagina, eu que agradeço. Ricardo, ia dizer alguma coisa? Sandra Gonçalves. Fala, Azul. Eu acho que, independente do caminho que você acaba escolhendo aí na hora de tomar essa decisão com quem vai casar ou com quem não vai casar, eu acho que a vida caminha de uma certa forma que ainda te deixa bem ciente de que você tem responsabilidade em tudo que aquele casamento causou a você, se você não tomar nenhuma atitude para sair dele, caso não esteja feliz como essa Sabrina, porque ela tem responsabilidade nisso também, porque ela não faz nada para mudar essa situação. Então, eu acho que qualquer situação que nos leva deixa bem claro a nossa responsabilidade naquilo também, né? Sem dúvida. Eu estou quietinha Aprendemos. hoje, que eu estou com tanta dor, mudou o tempo. Ai, essa época eu sofro. Eu posso imaginar. Eu não sinto, mas entendo bastante isso. Então, todo esse aprendizado, mesmo os mais dolorosos, são os que vão nos lapidando e nos tornando pessoas melhor qualificadas para assumirmos novas responsabilidades, compartilharmos aquilo que aprendemos e, principalmente, nos tornarmos mais úteis. Porque quem não passa por experiências difíceis de aprendizado não está qualificado para progredir, para evoluir. Ninguém aqui conseguiu aprender a ler, escrever, fazer a nossa formação acadêmica, seja ela qual for, com facilidade. Ninguém teve moleza para fazer um curso superior, para fazer uma graduação, uma especialização em alguma área, aprender alguma habilidade qualquer que seja, sem passar por dificuldade. É errando que a gente aprende. E principalmente nesse campo muito mais delicado, que é o das relações afetivas, a gente ainda carece de muito aprendizado. Então, estamos todos nos amparando uns aos outros à medida em que estamos estudando juntos e avaliando as nossas próprias experiências, de forma a termos um futuro melhor nesse campo. Alguém mais quer fazer algum comentário? Desculpa, eu peguei essa friagem agora à tarde, pegou um pouco a garganta. Então tá, gente, 21 a 29, vamos fazer então a nossa prece de encerramento, agradecendo de coração a participação de todos, as intuições que nos foram passadas a cada um, aqueles que junto a nós procuraram colocar foco e luz nos pontos que mais nos tocam pessoalmente, mas conscientes de que estamos caminhando para a nossa evolução e aprendizado, e que temos, sim, a capacidade, o poder de transformarmos muito as nossas vidas e, dessa forma, ajudarmos na transformação do mundo. Pedimos, como sempre, ao término, o nosso normal pedido de bênção à nossa Mãe Maria, que se manifesta sempre através dessa energia maravilhosa do amor que ela nos dirige. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes dessa vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima semana a todos, estejam em paz.
Boa Muito semana. boa Ótima, noite. ótima semana a todos. Boa noite. Bom Obrigada descanso. pela aula, Boa Beijo, noite, bom gente. dia e Fiquem uma com ótima Deus. semana a todos. Bom feriado. Boa noite. Bom Valeu. feriado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa semana a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Boa noite. O que você está comendo de gostoso aí? Tchau, Boa noite. boa noite.